Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora você vai estar escutando esse podcast, mas sejam muito bem-vindos. Eles fazem parte, né? O podcast ele faz parte aí do conteúdo da Semana Somos Mais. E nada mais de ter pessoas da Coca-Cola FESA Brasil hoje aqui com a gente para conversar sobre o pilar do DNA Coffee, que é decisores ágeis, né? Tomadores de decisões ágeis. E antes de a gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou a Manu, eu sou consultora de comunicação aqui da Eureka e vou estar facilitando todo esse bate-papo com duas grandes mulheres da organização, que é a Júlia Vargas, a gerente de atração de talentos júnior, e a Vanessa Paiva, que é gerente de gestão de talentos e desenvolvimento júnior. E aí também vou chamar elas para se apresentar, contar um pouco sobre elas e como que começa a história delas na Coca-Cola FESA Brasil. E aí, Ju, como é que é, né? Se apresenta aí para o pessoal, conta um pouco sobre você, um pouco sobre o que você faz na Coca-Cola FESA Brasil. Boa, Manu, prazer, super obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu me chamo Júlia, como a Manu mesmo apresentou. Eu comecei na Coca-Cola FESA no início desse ano, então foi bem recente. Já venho de uma longa jornada aí dentro da área de atração e seleção, cuidando de programas de aprendiz, estágio, trainee, vagas, employer branding, relações com as universidades, todo esse pacote aí. E um dos nossos primeiros desafios para esse ano foi justamente uma repaginada do nosso programa de estágio e trainee, como vocês estão vendo, com uma grande parceria junto ao pessoal da Eureka. Temos muitas vagas de estágio para o Brasil todo e algumas vagas de trainee que estão em São Paulo, capital, e também em Jundiaí. E a gente vem com um foco em procurar pessoas que estejam bastante engajadas conosco, que queiram conhecer mais do que Coca-Cola FESA, que vai para além dos produtos Coca-Cola, e que queiram fazer parte de toda a transformação que a gente vem vivenciando dentro da nossa companhia. Um prazer, pessoal. Obrigada, Júlia. Você, Van, se apresenta aí pra gente. Bom, vou copiar um pouquinho vocês, não sei que horas vocês estão ouvindo a gente, então bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Primeiro eu quero dizer que é uma honra, estou me sentindo aqui muito especial por ser convidada para participar desse podcast. É uma honra falar um pouco sobre desenvolvimento, falar um pouco sobre um dos nossos comportamentos, que é tomada de decisão ágil, né? Então é uma honra para mim poder contar um pouquinho para vocês de como tem sido essa minha experiência em Coca-Cola FESA. A Ju é bem recente aqui, né, Ju? Eu sou um pouquinho mais antiga, mas não muito. Então, eu comecei aqui na Coca-Cola FESA em junho do ano passado, também bem pouco tempo, né? Eu sou a Vanessa, mais conhecida como Van também. Estou responsável hoje pelos processos de gestão de talentos, alguns programas de desenvolvimento que a gente tem. E trago comigo aí mais de 13 anos de experiência nas mais diferentes áreas de recursos humanos, né? Então, processos de seleção, atração de talentos, educação e treinamento, desenvolvimento de liderança, processos de benefícios, remuneração, enfim. Mas a minha grande paixão, digamos assim, é a parte de desenvolvimento de pessoas, que é muito do que eu faço hoje aqui dentro de Coca-Cola FESA, né? Então, espero que eu possa contribuir bastante para que vocês que estão aí se inscrevendo, né, interessados ainda, talvez, a se inscrever no nosso programa, tenham mais certeza, né, de que talvez aqui é o lugar que vocês buscam para começar a carreira, ou enfim, dar um próximo passo de carreira, se você está pensando aí em uma vaga de trainee. Então, espero que eu possa contribuir para que você conheça um pouquinho mais de quem nós somos como Coca-Cola FESA. Super obrigada, Manu. Fico feliz de estar aqui com vocês, né, compartilhando esse momento de muito aprendizado. Gente, vou até compartilhar e contextualizar, né, pensar esse podcast sobre esse tema me fez também ir atrás para pensar sobre decisão ágil, né? E uma coisa que eu li que me marcou muito, eu falei, putz, eu acho que isso é super importante levar, porque o mundo está mudando,
O mundo ele exige que a gente seja cada vez mais ágil, que a gente precise tomar decisões rápidas. E aí eu li uma passagem em uma dessas minhas pesquisas que diz: ser um decisor ágil não significa que você tem que deixar de lado o seu pensamento crítico, a sua empatia e a sua flexibilidade. E aí eu falei, putz, a Coca-Cola FENSA Brasil tem um pilar onde tem lá dizendo, né, tomadores de decisões ágeis. E eu queria muito que vocês compartilhassem essa experiência, né, um momento que vocês vivenciaram e que vocês precisaram tomar uma decisão ágil, respeitando esse pilar, porque a gente sabe que o DNA Coffee ele tem outros 4 pilares e eles envolvem primeiro as pessoas, o cuidado com o consumidor, o cuidado com o cliente, e aí você precisa tomar uma decisão ágil, né? Então, como que vocês fazem isso no dia a dia? Eu queria ouvir uma história que marcou vocês durante esse processo. Posso compartilhar aqui uma experiência que eu tive e que foi muito marcante para mim. Eu acho que se conecta muito com o que você comentou, né, Manu? A gente tem que ter bastante cuidado e responsabilidade quando a gente pensa em tomada de decisão ágil, né? Porque ser um decisor ágil não significa que você vai deixar de lado a qualidade do que você está fazendo, a criticidade da decisão que você está tomando. Então, essa experiência que eu tive, que foi uma das primeiras entregas que eu fiz quando eu cheguei na Coca-Cola FEMSA, ela exigiu muito de mim nesse sentido, né? Tomar decisões ágeis sem deixar de lado a qualidade, a relevância da decisão que eu precisava tomar. E eu diria até que essa decisão ágil, entre aspas, ela acabava permeando uma série de outros comportamentos que eu precisava imprimir para minha tomada de decisão, né? E qual foi essa decisão importante que eu tive que tomar, né? Um dos primeiros desafios que eu recebi quando eu cheguei aqui da minha gestora foi de que nós precisávamos pensar em ações para contribuir com o nosso pilar de inclusão, equidade e diversidade na empresa, né? Então, dentro de todos os nossos pilares de diversidade, equidade e inclusão, uma das frentes de trabalho que a gente tem e que é muito importante para a gente são as mulheres. Então, a gente quer estar à frente aí, né? E a gente quer avançar quando a gente olha o nosso número de mulheres em posições de liderança, não somente porque a gente quer trazer mais equidade, mais diversidade, mais inclusão, mas porque a gente enxerga que isso traz uma vantagem competitiva para a organização também. E empresas que possuem mais mulheres na sua liderança têm resultados financeiros comprovadamente maiores do que empresas que não têm, né? Então, a primeira demanda que eu recebi, uma das primeiras demandas que eu recebi, que foi de muita relevância para mim, foi essa, né? Precisamos, então, pensar nesse projeto. O que a gente pode fazer, além de tudo que a gente já faz, para fazer com que a gente avance ainda mais no nosso cenário de mulheres na liderança, né? Para que a gente realmente comece a evoluir nesse sentido. E aí ela me trouxe essa necessidade, né? Então, o que precisamos fazer? Aumentar o número de mulheres em posições de liderança, né? E aí, a partir dessa necessidade, eu tive que me debruçar em muitas informações, buscar muitos dados, analisar cenários internos. Só que eu também não tinha muito tempo para analisar essas informações e propor um programa ou ações que nos ajudassem a acelerar um pouco desse movimento em direção a uma empresa mais diversa, né, nesse pilar de mulheres. Então, por que eu entendo que esse projeto foi um projeto que exigiu de mim essa tomada de decisão ágil? Porque em um curto espaço de tempo, eu consegui analisar todo o cenário organizacional de mulheres na companhia. Então, eu olhei desde o número de mulheres em posição de diretoria, número de mulheres em posições gerenciais, número de mulheres nas posições de média gestão, como estava o nosso pipeline de sucessão para ocupar posições maiores de liderança, posições gerenciais, posições de diretoria, assim por diante, para que a partir dessa análise de dados, eu conseguisse chegar em um diagnóstico de onde estavam as minhas oportunidades, né? Então,
tomar decisão ágil é analisar rapidamente também. Então, você tem que, decidir rapidamente o que você precisa fazer, mas sem perder a qualidade. Então, você vai precisar analisar mais rapidamente, utilizar critérios para sua tomada de decisão. Não é tomar decisões com base na sua intuição, digamos assim, né? Mas é você tomar decisões com base em dados, fatos, argumentos, estudos, pesquisa. Então, eu tive que reunir todas essas informações para que a partir dessas informações eu chegasse num diagnóstico. Foi quando a gente identificou a oportunidade da gente criar um programa de aceleração de mulheres no nível da média gestão, né? Que é onde hoje está a nossa maior população de liderança e que é um público que, sim, tecnicamente serve ali como um pipeline para as posições maiores, né? Então, a gente, depois de fazer toda essa análise, eu identifiquei essa oportunidade de mapear quem são as mulheres que a gente enxerga com um potencial para ocupar posições em um próximo nível e convidar essas mulheres para participar, então, de um programa, né? E aí, obviamente, tiveram outras decisões que a gente também teve que tomar de forma muito ágil, que foi, por exemplo, a construção da jornada de desenvolvimento dessas mulheres, a priorização das mulheres que a gente ia considerar no nosso programa. E no final das contas, a gente acabou conseguindo criar um programa de alto impacto, de alta relevância, que tinha um embasamento, que tinha um estudo por trás, que sustentava o porquê que era importante a gente fazer um programa de aceleração para mulheres na liderança. E hoje é uma das nossas meninas dos olhos, digamos assim, porque é um programa que, claro, a gente ainda está numa primeira edição, temos colhido lições aprendidas, mas foi uma experiência de decisão ágil, mas que não deixou de lado o seu cuidado, a sua análise, a sua cautela, né, o seu critério, para que essa decisão estivesse muito pautada em impacto que ela poderia gerar na organização e em todas as pessoas que estivessem envolvidas com aquela decisão. Então, essa foi uma experiência que me marcou muito, Manu, porque é claro que a gente sempre tem o mundo ideal, né? Aquilo que a gente idealiza, que é, para eu poder implementar um projeto, para eu poder implementar uma ação, idealmente eu preciso de tanto tempo. Mas o mundo real é o mundo que a gente vive, né? Então, muitas vezes, no mundo real, você vai ter que ter essa decisão ágil e isso vai te ajudar. No final das contas, você se desenvolve, você gera impacto na organização e é um pouco disso que me marcou, né? O quanto que eu me desafiei diante daquela demanda que a minha gestora, na ocasião, trouxe para mim, né? E o quanto eu me superei como profissional, o quanto eu gerei um programa que talvez em um primeiro momento eu duvidava que era possível de ser implementado, mas com muita dedicação, com muita análise, com muita responsabilidade, eu consegui chegar em uma proposta de alto impacto. Então, o aprendizado para mim é muito isso, né? Quando você tenta imprimir na sua forma de trabalhar a tomada de decisão ágil sem deixar de lado a análise e o critério, você se supera constantemente, né? Então, acho que esse eu diria que é o grande segredo, né? A grande vantagem da tomada de decisão ágil. É claro que a gente tem que saber quando é possível você tomar uma decisão ágil e quando não é possível. E a gente, como profissional, a gente sempre tem que analisar esses impactos, estar dentro, né, ali das possibilidades da tomada de decisão ágil ou não. Não é uma situação em que eu posso tomar uma decisão de forma ágil. Então, acho que essa foi a minha experiência, assim, não sei se contribuiu, mas existem muitas outras, né? Essa é uma decisão que eu considerei ágil, porque geralmente projeto é algo longo de ser implementado, é algo longo de ser desenvolvido.
Mas existem muitas decisões diariamente que a gente toma e que a gente precisa dessa agilidade, né? E aí, obviamente, cada uma delas traz ali consigo os seus aprendizados, né? Mas eu quis trazer esse projeto maior, porque projetos que às vezes, em um mundo ideal, poderia ser muito grande, complexo e demorado, com esse movimento que a gente vê no mercado de trabalho e no mundo mesmo, vai ser cada vez mais comum a gente tentar fazer projetos ágeis, entregar trabalhos de forma ágil, o que talvez eu faria em 1 ano, eu vou fazer em 3 meses, né? Então, nós aqui na Coca-Cola FEMSA somos muito desafiados a ter esse comportamento, né? Nós somos muito desafiados a ter essa atitude. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo. Porque tomar decisão ágil não é só você tomar uma decisão com relação a um problema pontual em um dia, mas é você tomar uma decisão em uma velocidade menor com um determinado projeto que você implementaria, por exemplo, em 6 meses, mas que você consegue implementar em 2. Então, isso também é tomar decisão ágil. Enfim, acho que é isso. Obrigada, Van. Você trouxe um skill que está muito falado hoje em dia, né? Que é muito importante, que é da análise de dados. Gostei muito também, né? É porque a gente tem uma ideia muito da decisão ágil como uma impulsividade. Tipo, tenho que tomar uma decisão agora, vou e faço. E esquece que muitas vezes... Esquece que as decisões, elas geram uma reação. E que muitas vezes a reação pode ser uma coisa que, tipo... Você poderia ter previsto se você tivesse parado um pouquinho mais, analisado algum dado e ter criado uma estrutura sólida, né, para poder dar continuidade a ela. Sim, acho que foi bem interessante o que você comentou, porque a gente sempre pensa assim, tomar decisão ágil é pensar rápido. Sim, é pensar rápido, mas pensar com qualidade e avaliando o risco, sempre, né? Então, eu vejo muito dessa forma, né? A gente entender a tomada de decisão ágil como uma forma de pensamento. Então, é você pensar rapidamente, sempre olhando o risco e impacto. E você, Ju? Compartilha aí com a gente. Nossa, depois dessa da Van, o meu, bem, eu vou eu vou trazer o meu, que ainda é algo que tá em processo. Mas o que eu queria dizer é que para ter um mindset ágil, também é muito importante você ter um ambiente que favorece uma segurança psicológica. Isso também é um outro tema que nós da Coca-Cola FEMSA estamos trabalhando muito fortemente entre os nossos funcionários e entre a nossa liderança. Porque a Van, né, comentou muito assim, de ter qualidade. Mas às vezes a gente acha que viu todo o panorama e pode ser que tenha um caso ou outro que são aquelas clássicas exceções que são inimagináveis. E aí você pensa, ok, surgiu essa situação, então a gente pode sim rever o nosso processo. Não precisa ser necessariamente tudo escrito em pedra. E o meu exemplo é sobre o nosso processo de seleção interna. E é algo que a gente fomenta muito entre os nossos funcionários, porque a gente faz carreira aqui dentro da Coca-Cola FEMSA. E a gente divulga as nossas vagas internamente para que o pessoal possa participar. E esse processo, ele vem em constante atualização. Então, teve, sim, um momento que eu já vinha avaliando o nosso atual cenário, e isso é sempre muito importante, você chegar e avaliar o cenário, e aí você começar a trazer as suas propostas. Então, o que eu comecei a fazer foi, ok, bench de mercado, minhas próprias experiências, e vamos avaliar a cultura que a gente está inserido. Vamos começar a desenhar. Então, eu e a minha equipe, a gente foi elaborando o que a gente quer vir a ser. Porque, como a própria Van falou, tem projetos que demoram muito tempo, e hoje em dia a gente não pode mais esperar todo esse tempo. E a questão do mindset ágil é teste também, enquanto antes, porque pode ser que você esteja se caminhando para um lado que não necessariamente vai ser aquele perfeito. Pode ser que tenha uma outra opção que você ainda não viu e que realmente é muito melhor. Então, o que a gente vem fazendo é, por mais que todo o projeto ainda não tenha se encerrado, enquanto a gente vai trazendo as propostas, a gente vai compartilhando com as pessoas, a gente vai testando em algumas vagas,
e vai também trazendo isso como mais informações de qualidade, de legal, acho que sim, a gente pode se encaminhar para esse caminho que a gente está pensando. Ou não, a gente fez esse teste e a repercussão não foi como a gente buscava. As pessoas podem não ter adotado esse novo procedimento dessa forma. Então, o que a gente pode fazer para intermediar isso? Porque o Mindset A, a gente pensa muito, eu quero ir de A para B, mas às vezes tem toda uma particularidade que deve ser levada em consideração. E você não tem que imaginar que essa particularidade ela vai travar o seu projeto ou vai deixar o seu projeto mais lento. Pelo contrário, é muito importante você ver isso para incluir no seu projeto e fazer testes, compartilhar com as pessoas, ter esse momento de troca para não impactar no seu tempo e você conseguir entregar toda a atualização que você quiser fazer num novo procedimento, numa nova política, que no fim disso ele seja o mais aderente possível. Porque para algo ter sido ágil, tem que ter isso, tem que ter uma implementação que funcione. Imagina, você ficou 4 meses, 5 meses pensando naquilo tudo, levando todos os riscos, todas as considerações, e não envolveu ninguém, ou não foi tendo trocas com pessoas, e aí você faz, implementa, e todo mundo fica assim, nossa, de onde veio isso? Mas olha quanta informação, eu nem estava sendo aquecido com relação a isso, me pegou de surpresa. Então, é muito importante essas trocas, e podem ter várias pessoas que venham e falem, olha, não necessariamente essa é a melhor ideia. E ser ágil é isso, você reconhecer que talvez você não estava no caminho certo e que você já ajustou a sua rota o quanto antes. E para isso, óbvio, é muito bom a gente ter segurança psicológica, porque a gente vai ter apoio dos nossos pares, apoio de toda a liderança, e entender, ok, eles fizeram um teste, já viram que não era talvez esse caminho, e já estou vendo que eles já se organizaram e estão fazendo coisas que vão engatilhar e que vai ser maravilhoso para esse novo processo. Então, é isso que a gente vem construindo. O pessoal aqui adora participar de seleções, de acompanhar, de ser dono da sua carreira. Muitos gestores também acompanham isso e promovem isso. Então, é um processo que, em breve, a gente está compartilhando para toda a companhia e que vai ser uma nova atualização que muita gente espera já. Eu achei sensacional isso, Júlia, porque você também trouxe, além da segurança de poder testar, poder errar, e tem muito também aquele mindset, né? Testar rápido para poder errar rápido e aprender rápido e levar isso para poder reformular. Se for o caso, refazer tudo. Tipo, isso aqui não é isso que a gente está fazendo. Vamos ter que começar do zero, pensar outras vias. E essa questão do coletivo também é muito importante, né? Porque às vezes, quando a gente constrói um projeto, a gente não está construindo um projeto para a gente, né? Quando a gente está falando de organização. A Van trouxe um projeto, o exemplo dela, né? Um projeto que era para funcionar lideranças femininas. Você falou sobre contratação interna. Então, são projetos que vão influenciar e que vão impactar outras pessoas. E é muito importante esse mindset também de compartilhar, de conversar, de falar com as pessoas que vão passar por aquele processo, né? Para ver como que a gente também consegue gerar uma experiência bacana e que traga resultado e impacto. E aí, para a gente ir finalizando, né, caminhando assim para a reta final, vocês trouxeram muitas skills que são muito boas para a gente trabalhar, skills de análise de dados, skills de trabalho coletivo, né, esse trabalho colaborativo também, que hoje vem vindo muito forte no movimento corporativo de trabalhar colaborativamente. Mas queria que vocês compartilhassem algum conselho para alguém que quer aprender a tomar uma decisão mais ágil. Então, pensa assim, numa pessoa que está começando agora a vida adulta, né? Que está fazendo um programa de estágio, de trainee, está saindo agora da universidade. Precisa, né? Tá naquele processo de tomada de decisão, de pensar futuro, de pensar carreira. O pessoal do estágio que ainda está vivenciando aquele ambiente universitário, e que existe uma pressão também social, né? Você precisa decidir logo o que você vai fazer, o que é que você quer ser.
E a gente também precisa ser ágil para esse tomar de decisão. E eu queria um conselho de vocês, vou até anotar para mim também, que eu estou nesse processo aí de descobertas. O que vocês falariam para alguém que quer se tornar um decisor mais ágil? Eu vou dar 2, porque tem um que eu acho que vai ser meio polêmico. Aí vocês me digam o que vocês acham. Mas o primeiro, natural, assim, é importante você ter empatia e ser um bom observador, né? Observe o ambiente que você está inserida, ou observe a pessoa que você está trocando, a área que você está, porque isso é primordial até para você entender os seus tempos, como a própria Van falou, porque tem coisas que vão precisar de mais análise e tem outros ambientes que promovem essa questão de agilidade, né? As pessoas estão mais abertas a isso. E o meu segundo, né? Desculpa, você pediu um, mas eu vou colocar outro, que eu acho que talvez possa ser um pouco polêmico, é um pouco do trabalho de desapega. Porque pode ser que você venha com uma ideia, você, né, refletiu ali, você achou que ia ser excelente, e aí quando você vai trocar com as outras pessoas do seu grupo, elas trazem outros elementos que fazem com que a sua ideia talvez não seja aquela que vai ser a final para o seu projeto ou para a sua apresentação. E aí é muito importante você desapegar para conseguir observar o que os outros estão te trazendo e você incluir e avançar, mas, claro, nunca abandone. Estou falando assim, para aquela situação, pode ser que realmente não se encaixe, mas pode ser que no futuro a sua ideia se encaixe num outro projeto semelhante. Tem que sempre observar. E ficar muito maturando uma ideia somente contigo e não compartilhar com os outros, às vezes faz você ficar sem perceber todas as outras evidências que podem ser apresentadas para você. E muitas vezes, assim, o dia de ontem não foi o mesmo de hoje. Vários cenários mudam. Então, é importante para você ganhar agilidade, pensar, ok, vou desapegar dessa ideia agora, vamos trabalhar nessa outra, e aí, quem sabe, no futuro, uma outra situação, eu possa voltar para essa mesma ideia. Ou eu mesma mudar um pouco essa ideia, aperfeiçoar, trocar algum ponto, etc. Eu diria esses 2 pontos. Eu fiquei pensando aqui muito, né, sobre essas dicas, né? Como ser um decisor ágil, quem está aprendendo um pouco, né, a entrar nesse caminho de mindset ágil e etc. Tem um livro que chama Mindset, eu não sei se vocês já ouviram falar, que foi escrito por uma psicóloga, professora da Universidade de Stanford. O nome do livro é Mindset mesmo, e eu também vou trazer 2 dicas aqui que eu acho que são, para mim, seriam como se fossem ali o ponto de partida para um mindset ágil, né? Que é autoconhecimento. Eu já tive a oportunidade de ler esse livro acho que é Carol Dweck, o nome dela, se eu não me engano. E ele fala sobre 2 tipos de mindset, né? Um mindset fixo e um mindset de crescimento. E o primeiro passo para desenvolver o mindset ágil é eu saber qual é o meu mindset. Então, se eu tenho um mindset fixo, ou seja, mais rígido, dificilmente eu vou conseguir me adaptar, né? E até usar um pouco dessas dicas que a Ju trouxe, né? Que é desapegar em alguns momentos, ser mais flexível, porque o meu mindset é mais rígido, né? Então, o primeiro passo é eu identificar qual é o meu mindset, porque o que esse livro propõe também, que eu acho que é muito bacana, é que é possível desenvolver um mindset de crescimento, que é o outro tipo de mindset que ela explora nesse livro, né? Então, assim, se eu me conheço, né? Se eu identifico qual é o meu tipo de mindset, eu já consigo perceber se eu preciso primeiro desenvolver um mindset de crescimento, um mindset mais flexível, mais adaptado, mais voltado ao aprendizado, e a partir daí
me movimentar para esse modelo de mindset ágil, né? Então, a minha primeira dica é: busque o autoconhecimento. A gente dificilmente consegue mudar qualquer tipo de comportamento, né? Ou de atitude se a gente não se conhece. Então, esse é o primeiro passo. E a minha outra dica, que vai de encontro com o que a gente tem ouvido muito quando a gente fala das habilidades do futuro, é: busque desenvolver a inteligência emocional, né? Porque existem vários pilares que compõem a inteligência emocional, e quando a gente olha esses pilares, a gente fala muito do autoconhecimento também, da autorregulação, a habilidade de se relacionar, porque a agilidade em uma organização, ela acontece através das relações, ela acontece através do trabalho colaborativo, dessa abertura de falar e ouvir o outro. Então, as minhas duas principais dicas seriam essas. Não são tão relacionadas a ferramentas ágeis, porque quando a gente entra nessa esfera, tem um universo de ferramentas ágeis que podem me ajudar a atuar de forma mais ágil. Mas se eu não tenho comportamentos que me conduzem por esse caminho, dificilmente eu vou conseguir ter um mindset ágil, trabalhar em uma organização ágil. E claro, se eu já tenho um autoconhecimento mais desenvolvido, se eu tenho inteligência emocional para me adaptar a esse mundo volátil que a gente trabalha hoje, com certeza eu vou conseguir usar todos os recursos técnicos e ferramentas e etc. para ser ágil na minha forma de trabalhar. Então, acho que, resumindo, sem me estender mais, minhas duas dicas são essas: autoconhecimento e inteligência emocional. São as chaves ali para trabalhar em uma organização ágil e ter um mindset ágil. Muitíssimo obrigada por virem aqui, por participar desse momento, por compartilhar, né, um pouco. E aí, só para dar aquele desfecho maroto, porque, né, eu sou muito curiosa. Assim, hoje, depois de tudo que vocês já vivenciaram na Coca-Cola FEMSA, vocês se consideram, assim, tipo assim, nossa, hoje eu sou uma decisora ágil, assim. Vocês conseguem dizer isso? Vocês usam também, né? Vamos juntas, Van. 1, 2, 3 e sim. Sim, acho que muito do que a Van trouxe, né, do contexto que a gente tem visto atualmente, né, em todas as empresas, e aí você triplica isso numa empresa que é de consumo, que é de bebidas, né, e também distribui alimentos. Existe ainda mais essa questão, né, de que a gente tem que tomar decisão rápido, porque a hora que o nosso consumidor está comprando os nossos produtos é aquela hora ali que você está indo no supermercado, que você parou em alguma loja. Então, o que tiver disponível é o que você vai comprar. Então, toda a cadeia precisa respeitar isso. A gente tem que chegar lá, a gente tem que estar lá para o nosso consumidor querer optar por nós. Então, a gente respira muito isso no nosso dia a dia. Então, às vezes você elabora uma agenda para o seu dia, você, né, toma seu café, pensa, bem, hoje eu vou fazer isso, 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 isso aqui. E aí você abre seu e-mail, aí você tem trocas com as outras pessoas, e além de tudo isso que você colocou na sua lista, algumas você até consegue fazer, outras você flexibiliza e fala, ok, isso aqui eu vou ter que deixar para amanhã, porque surgiu um outro tema. Então, nosso dia a dia eu vejo muito, muito assim, mas sempre bastante voltado a atender os nossos clientes, os nossos consumidores e dar a eles uma excelente experiência. Não sei o que você acha também, Van. Bom, eu me arrisco a dizer que eu sou uma decisora ágil também, porque aqui a gente tem os nossos momentos de conversa, né, com a nossa liderança para entender um pouco como está o nosso desempenho, enfim, e como um dos comportamentos do nosso DNA é decisor ágil, a gente acaba falando sobre isso, né, nas nossas conversas de feedback, one-on-one, etc. Então, eu diria que eu sim sou uma decisora ágil, mas
também gosto de ressaltar que é uma jornada de aprendizado constante, né? Então, sempre tem espaço para ser uma decisora mais ágil ainda. Então, acho que é uma jornada de aprendizado constante, e quem tem esse desejo, né? Essa expectativa de estar em um lugar de aprendizado constante, diário e etc., aqui é o lugar, né? A gente busca, sim, pessoas que tomem decisão ágil, mas que também tenham essa abertura constante ao aprendizado, né? A gente está vivendo um momento como sociedade em que muitas coisas precisam ser repensadas. Então, tomar decisão ágil envolve aprender continuamente, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre isso na semana passada, o quanto que tomar decisão ágil também envolve um desaprender para reaprender a aprender, né? É um pouco filosófico, mas é verdade. Então, acho que me considero uma decisora ágil, mas sempre com essa atenção de que sempre dá para ser melhor ainda. Muito, muito obrigada, meninas. Agora a gente vai finalizar o nosso podcast. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por participarem, por compartilharem essa jornada de vocês na Coca-Cola FENSA Brasil e como que esse pilar, né, se comporta no dia a dia de vocês. Eu consegui aprender muito e acredito que as pessoas também vão aprender bastante. E como as meninas falaram, né, como a Ju, como a Van falaram, se você quer viver desafios, se você quer viver um ambiente como esse, se inscreve no nosso programa. As inscrições estão abertas até o dia 13 de setembro, às 23h55. Então aproveita, é uma oportunidade incrível para vocês se desenvolverem e aprenderem durante o processo. Muito obrigada, meninas. Um beijão, gente, e até o próximo episódio.